episódio de Devaneios Cotidianos. Eu sou o Mota. Eu sou a Bruna. E eu sou o Alex. E estamos aqui hoje falando de um tema muito bonito e condizente com o dia, que hoje não é Dia das Crianças, mas é o mês. Mas também é o mês do terror, que podem ser crianças também, dependendo de como você educa elas. Hoje, como vocês podem ver pelo título e pela arte da Bruna, que nunca começou um episódio na vida. Eu vou começar o último. Ela vai começar. Como assim o último? O último que a gente gravar eu começo. Mas... Não, peraí, você precisa gravar o... Peraí, não, tem outro que eu acho que é muito importante mais pra frente que você precisa fazer também, que eu acho que é importante você começar, mas sem spoilers, vamos seguindo. Prosseguindo. Semana da Criança. Não, esse em específico eu vou começar, Alex. Eu sei qual que é. Vixe, Maria. Tem coisa boa por aí, ouvintes. Eu estou esfregando na mão que nem uma mosquinha. Obras infantis e suas utilidades. Eu tava pensando, suas utilidades? Sua utilidade? Eu não sei português. Obras infantis e sua utilidade. Qual é a dúvida? Eu não sei. Tipo, eu acho que o título melhor seria isso é importância, não sua utilidade. É porque a gente escreveu utilidade na agenda, ouvinte, mas agora está importância, então ignora o que eu disse, porque é muito mais fácil. Então regrava, ou não. A Bruna, nesse momento, ela está refazendo a arte. Porque ela já tinha feito a arte. Ela está sempre adiantando. Tá, então vamos falar... vamos falar disso. Mais uma vez, vamos ressaltar que não somos pedagogos, somos artista, e artista é vagabundo, então a gente não estudou pedagogia. Então, a gente talvez fale besteira. Então, se você souber a coisa certa, ouvinte, ou que você acha certo, não sei, fala pra gente, manda um inbox, como os jovens dizem. Eu acho legal a gente também começar falando que esse grupo, que para aqueles que desconhecem o grupo, ele já foi maior, ele começou com a ideia de ser voltado para o teatro infantil ou obras infantis. Então nada, sei lá o que eu tô falando. Olha, curiosidades, momento de curiosidade. Telecurso 2000. A gente já eu particularmente eu nunca fiz algo infantil, né, mas acredito que a Bruna já, por exemplo. Porque eu também sou velho e eu esqueço que as pessoas fazem. A Bruna fez um sinal, uma cara de... sabe? Então, discorra, Bruna. Tô pensando... Eu sei que eu já trabalhei com coisa pra criança, tipo infantil, mas eu não lembro o que exatamente, tipo, eu não consigo precisar. É uma pessoa trabalhada. Que eu Você fiz? esquece trabalhos. Não, eu não sou uma pessoa trabalhada, eu só tenho uma memória ruim mesmo. É diferente. Mas você é uma pessoa trabalhada ainda assim. Tá, e o Alex... Eu e o Alex, nós somos mega adultos, mega responsáveis, então a gente não faz coisa de criancinha. Não, mas tá, o Alex fez... O que é isso, Alex? O Alex fez Eu só queria deixar um adendo. peristáltico esquisito. Fala, Bruna. Que eu não concordo muito com a observação que vocês são mega adultos, mas tá tudo certo. Eu concordo com a sua discordância, mas tudo bem. Eu quebrei totalmente, nossa senhora. Qual vocês, Alex e Bruna? Porque o ouvinte talvez note que o Alex falou muito pouco no episódio passado. Porque eu editei ele recentemente. E é muito pouquinho, coitado. Então vai o Alex. Alex, qual que você acha que é a importância das obras infantis, tanto para infantos, né, os fetinhos, para adultos, para cultura em geral? Eu acho que as obras infantis têm o mesmo valor que obras para adultos, na verdade. Elas só são muito subestimadas, eu acho, na visão da sociedade mesmo. E na visão de pessoas que trabalham com cultura. Eu acho que as pessoas valorizam muito mais obras voltadas para adultos, que já são consagradas, do que obras voltadas para crianças. Eu não conheço nenhuma obra voltada para criança que tenha o mesmo status de Shakespeare, por exemplo.
O que não quer dizer que elas não possam ser tão boas quanto. Mesmo status de Shakespeare é difícil de qualquer jeito, né? Mas... E o Romeu e Julieta é bem bobo. Deixa o meu adendo. Mas... prossiga, por favor. Ou que seja de algum outro grande escritor mesmo, assim, um Kafka, alguma coisa que, né, um Dostoiévski, alguma coisa, né, um Goethe, né, com a obra Fausto, que são super renomadas, são grandes obras, muito filosóficas, e uau, né, toda aquela coisa, angústia humana e nananã, e os dilemas e a natureza, e tá, eu acho que isso também é muito importante para um adulto, mas eu acho que crianças também gostam de histórias, né? Eu acho que devia se dar mais atenção também e dar mais importância à literatura, mas não só a literatura, né? Mas a arte voltada para crianças, e não só no sentido de elas fazerem arte, mas é no modo de elas consumirem arte também. Porque hoje eu vejo que a arte para infantil ela é polarizada para desenho animado. Porque eu acho também... Eu não sei... pedagogia, né? Mas eu acho que o desenho animado talvez tenha a ver com história também, que atraia mais, sabe? Foi uma coisa que se desenvolveu para ser mais atraente para as crianças. Sim, sim. Mas sem desconsiderar o valor, porque tem desenhos animados muito bons, né? Então, principalmente esses mais atuais aqui, eles são realmente muito, muito bem feitos. Eles não são... Eles atraem um público adulto também, o que eu acho muito interessante, muito legal, porque quer dizer que não é uma história para criança somente, é uma história para todo mundo, sabe? Então, ele realmente tem um apelo para todo mundo. E eu acho que são esse tipo de história que você tem que contar para criança, histórias que têm apelo para todo mundo. Né? Eu acho que então eu acho que sim, acho que é importante porque até para o momento de recreação, né? Nós somos seres humanos, gostam de histórias, gostam de escrever histórias, né? Gostam de contar histórias, pensando desde a arte rupestre, nas paredes das cavernas, até rodas de fogueira, enfim. Né? Existem vários rituais e lendas e mitos e histórias de gerações e de famílias, tudo isso é passado, né? Sempre foi a arte de contar história, né? Muito importante. Mesmo antes da história escrita, né? Essa tradição de história contada, né? Oralizada. Então eu realmente lembro que quando eu era criança mesmo, eu sempre tinha a parte de contar história, era a parte que a maioria das pessoas mais gostava, assim. Inclusive eu gostava bastante, mas já tinha escutado a história algumas vezes já. Não ligava de escutar de novo, era sempre legal, assim, sabe? Então... Mas eu fico me perguntando por que isso é tão atraente, assim. Isso é uma reflexão minha agora de momento, eu não faço ideia, não sei nem onde chegar com isso. O Alex fez faculdade de medicina. O Alex fez faculdade de filosofia, pessoal, por isso que ele filosofa. Eu acho que, assim, as obras infantis, e aqui eu quero incluir não só teatro, mas eu quero incluir tudo o que é feito para o universo infantil, sim, desde eu ia perguntar isso agora. Desde desenho animado, desde filmes animados, teatros, tudo eu quero incluir nesse comentário. Eu acho que elas são muito importantes porque você meio que vai moldando a criança, por assim dizer. Você vai ensinando ela. A criança, ela aprende muito de muitas formas. Eu vejo isso. Porque eu vejo que tem muito desenho educativo que ensina a criança a falar inglês, que ensina a criança a conhecer os animais. Principalmente esses desenhos, tipo o Mundo Bita, Galinha Pintadinha, que falam sobre os animais. Tudo mais. Você ensina a criança a identificar. Então, eu acho que é muito importante isso porque é uma forma de ensino também, uma forma de você cuidar, de você criar novos valores para a criança. E eu vejo, assim, sobre a contação de história que você falou, por que desperta tanto a criança, porque eu vejo que mexe muito com a imaginação. Esse ato de contar histórias, eu vejo também que esse desenho animado, por ser tão colorido, tão rápido, tão ágil, eles despertam muito essa questão imaginativa da criança. Porque a criança é um dos seres que mais mexe com a imaginação o tempo inteiro. Você vai ver crianças, elas estão fingindo que são robôs de 5 metros de altura, destruindo a cidadezinha lá
de Lego que acabou de montar, entende? Então, coisa que para um adulto é meio... Não acho que é meio incomum. Eu acho que é mais difícil esse exercício da imaginação. Eu acredito que sim, tem muito adulto com imaginação ativa, só que a gente, os adultos, eles não são ensinados a persistir, não é persistir, é exercitar esse campo. Então, você fica, tipo, você passa com aquele... Se você fica vivendo muito nessa coisa de imaginação, você passa a ser aquele adulto chato que não é levado a sério. Enquanto a criança é permitido para ela ser tudo isso que ela quiser. Tipo, ela pode pendurar um lençol no pescoço e sair por aí falando que é um super-homem, que todo mundo vai acreditar e vai convencer a criança que ela é um super-homem. Vai preservar essa ideia da criança ser um super-herói. Então, eu vejo que uma grande importância disso, das obras infantis, é preservar esse universo mágico que eles têm. Eu acho legal que você mencionou Mundo Bita, que eu nem sei se vocês sabem também, porque tem gente que não sabe, tem gente que fica entendendo as coisas errado. É para os ouvintes também, né? Na minha família tem uma funcionária aqui em casa, que ela vinha todo dia, menos fim de semana, e agora na quarentena ela está vindo segunda, quarta e sexta. E essa funcionária teve uma filha, então ela traz a filha e eu e minha irmã, e quando meu pai não está trabalhando, a gente se diverte com ela, a gente distrai ela e tudo mais. É bem, bem legal. Eu trato ela como uma sobrinha barra prima. Eu nunca tive alguém... É bonitinho. E eu acho legal que... Eu ouço... Eu gosto de pôr o Mundo Bita pra ela, né? Que pros ouvintes que não conhecem, é um canal no YouTube de músicas infantis autorais. Autorais é o termo certo? Originais, né? De criação própria. Eu ponho o Mundo Bita e minha irmã põe qualquer besteira que aparece, sabe? E ela põe, eu não quero diminuir o serviço de ninguém, mas ela põe, galinha pitadinha. E eu acho bobo, sabe? E eu não sei, tem alguma coisa nas músicas do Mundo Bita que, se você ignorar a letra, sabe? Que é uma coisa sentimentos, animais, cores. A música, a melodia é legal, é construída bem. E, não é bobo, é uma animação bem feita, sei lá, é muito... Sei lá, e eu acho que é isso que... Eu acho que o que atrai... O que atrai não, o que foi? O Bruno tá rindo de mim. Continua. Tá bem. O que não atrai, né? Qual é o oposto de atrair, Alex? Alex, o dicionário. O oposto de atrair é... repulsar. O que repulsa, pode ser, vai, repulsa é muito forte, mas o que repulsa as pessoas com obras infantis, né? Música, filmes, desenhos e tudo mais, eu acho que muitas vezes não digo só qualidade, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é qualidade, porque qualidade é relativo também, ou que é um trabalho, o que teve trabalho para ser feito, sabe? Mas não é bobo, sabe? Não é infantil pejorativo, sabe? Se você olhar não se quebrei muito agora, tá? Animações da Pixar são infantis. Você vai, se dependendo do dia que você for, vai ter só adulto lá, sabe? São uns marmanjos querendo ver o Woody se ferrando, sabe? E eu não sei se é uma coisa de... Não acho que é só uma coisa de nostalgia, né? Porque a Toy Story já é uma história mais de 20 anos, eu acho, não tenho certeza. Eu acho que é uma coisa de atração, sabe? De o que é contado, o que é dito. Eu acho que... Não sei o que eu tô falando bem. Sim, eu vejo que muito do conteúdo infantil ele é muito subestimado. Porque falam que só fazer... Não só para quem consome, mas também para quem faz, sempre tem investimento. Coisa para criança é fácil. E não é. É uma coisa bem complicada, porque criança é um bicho rigoroso, por assim dizer.
Não é tudo que criança gosta, nem tudo que faz sucesso. Então eu vejo que muitas coisas são muito subestimadas. Fala, não vou ver isso porque é de criança, não vou fazer tal coisa porque só criança assiste, não vou. E tem coisas maravilhosas que existem por aí. Vídeos, os filmes da Pixar, que são excelentes, por assim dizer. Muitos deles já ganharam Oscar de animação e tem muita gente que não assiste porque é filme de criança. Eu não vou dizer, tipo, eu acho que a Pixar já é o aceitável, sabe? Tipo, eu vou assistir um filme da Pixar. Tipo, tudo bem. Sim. Qual é o nome? Tá. O Vida, a Vida é uma Festa. Quem não... Vida? Viva. Não, já esqueço. Viva. Ele... Nossa, eu quase chorei naquele filme, sabe? Então, tipo, eu acho que ele, o Divertidamente, eles trouxeram muito uma estabilidade pra essa noção de, tipo, vou assistir um filme da Pixar. Tudo bem. Mas, tipo, tá, então, indo pra parte dos desenhos animados, para séries animadas, tem muita coisa muito boa. Tipo, uma animação excelente, tipo, não só no traço, muito bonito, muito bem animado, como a história por trás é muito interessante, tem todo um enredo. É uma coisa muito divertida, que você vai ver e as pessoas não vão querer assistir, porque é coisa de criança. Exatamente. Por exemplo, você falou que as pessoas subestimam. Eu não acho nem que as pessoas subestimam. Eu acho que o que as pessoas veem às vezes é bobo mesmo. Sabe? Porque eu não acho que a gente vai chegar e falar... Eu, pelo menos, não vou chegar e falar, nossa, toda obra infantil é merecedora da atenção do mais velho ser humano, sabe? Não. Minha prima, agora ela tá com 5 anos, 1 ano atrás, 2 anos atrás, ela adorava Masha e o Urso. Eu acho a coisa mais boba. E, tipo, eu não sei se sou eu, sabe? Porque, tipo, eu vejo o Mundo Bita e eu falo, legal, manda ver, assiste aí, sabe? Ela já é um pouco mais velha, não sei se ela gostaria também, mas... Macho, eu sei lá, sabe? Então, tipo, eu não acho que é um subestimar, necessariamente. Eu acho que é um preconceito. Que é, tipo, existe o infantil. Aquilo que eu vi, que era infantil, era bem bobo e, sei lá, ruim às vezes, não sei. Isso aqui não. Quer dizer, isso aqui não, mas eu não sei. Então, não tem, sabe? Não sei o que eu tô falando. Sim, eu acho que existem coisas que a criança vai se atrair muito mais. Por exemplo, Macho e Urso, ou Peppa Pig, entende? Ou Frozen, que, desculpa, mas eu não consigo entender qual que é a fascinação por Frozen. E tem coisas que adultos mais velhos vão compreender e vão gostar. Por exemplo, que já foi citado aqui, o filme Viva, Divertidamente. Outros desenhos assim, com outras temáticas, tipo Hora de Aventura, Mundo de Gumball. Esses desenhos assim, da Cartoon, eles têm essa pegada um pouco infantil, mas também tem toda a pegada de colocar piadas para adultos também entenderem, para pessoas mais velhas gostarem. Eu acho que a gente também, isso é só minha opinião, eu acho que essa ideia do piada que adulto gosta, eu também acho que tá errado. Porque eu acho que, não, tipo, calma, vou chegar lá. Porque, dependendo do desenho, é tipo, opa, cair, opa, movimento rápido e cores bonitas e sons altos, sabe? Esses são os bobos. E os desenhos que são mais bem trabalhados, eles têm piadas que são tão boas que qualquer um gosta, sabe? Então não é nenhuma coisa de tipo, só uma piada que o adulto, sabe? Uma piada suja, escondida. O que foi isso? Eu virei gaúcho. Uma piada suja escondida no Turma da Mônica, não sei. Eu não acho que é uma coisa que, tipo, sabe? Eu não acho que seja isso. Eu acho que é uma coisa que é tão bem construído que é fácil de qualquer pessoa achar graça. Fez sentido? Sim. Sim. Mas é que eu citei esses agora porque eu vi uma piada. Eu vi um vídeo sobre piadas adultas em desenhos e eu fiquei, caramba. Existe bastante, Enfim, existe bastante. Mas, continuando assim, existem muitas obras que elas tratam de temas muito, muito delicados que, por exemplo, você não vê hoje em dia. Por exemplo, você não vê numa novela tratando sobre alguns temas. Então, eu acho que se você, por exemplo, sexualidade. Né, um exemplo que eu vou citar aqui, que eu sempre vou citar, é Steven Universe e She-Ra, que
tem essa coisa supernatural com a sexualidade dos personagens. Eles não tem preconceitos entre quem você se relaciona afetivamente nos desenhos. Então, eu acho que isso reforça para a criança, tipo, traz uma mensagem muito positiva. Fala, olha, se você for um homem e gostar de um homem, tá tudo bem. Se você for uma mulher e gostar de uma mulher, tá tudo bem. Coisas que você não vê hoje em dia. Se você for um menino e você é chorão, porque eu só vejo piada que o Steven é chorão. Deixa meu neném chorar em paz, tá? Tá bem, é que, Bruno, ouvintes, se vocês puderem, se a gente estivesse gravando vídeo também, pra mostrar o vídeo, e a Bruna só diminuísse o navegador dela, vocês veriam o fundo do computador dela, o wallpaper dela. E não seria de Hora de Aventura. Eu vou deixar em aberto. O que o Alex tem a dizer? E nem as meninas superpoderosas. E as meninas superpoderosas? Sim. Nossa, sim, era meninas superpoderosas quebravam, tipo, padrões de gêneros gigantescos e um desenho super antigo, de 90... Final dos anos 90. Final dos anos 90. É, por aí. Não vou lembrar agora exatamente o ano que surgiu, mas você vê episódios, tipo, eu vejo às vezes uns episódios dessas super-heroínas clássicas, das meninas superpoderosas originais, sem ser os reboot e outras versões. Nossa, teve aquele reboot, não teve? Teve vários. Nossa, não, porque a gente falou no episódio passado do anime delas, tipo, Turma da Mônica jovem. Que além, tipo, era japonês e crescida aí, todo mundo ficou, O Alex falou aqui que Meninas Superpoderosas é tão velha quanto eu, é de 98. E da Bruna também, né? Você é de 98 também, né, Bruna? Sim, também sou de 98. Então tá. Eram desenhos que, tipo, tem um episódio que eu acho maravilhoso, que tem uma ladra que fala, não, porque... Eu não vou lembrar agora exatamente o contexto, mas ela começa a discutir com as meninas sobre a questão de mulheres no poder, na sociedade hoje em dia, sobre mulheres relevantes. E ela ficam citando várias mulheres relevantes na época. Tipo, um desenho que se passava em 98 já trazia esses conceitos. Eu acho que eu lembro dessa cena, mas... Tipo, pra dizer o que ela tá dizendo exatamente, mas eu lembro vagamente, mas prossiga. Exato. Então, ela ainda que eram meninas que desciam um pau em todo mundo. Pra quem foi uma criança nos anos 90, você não via meninas descendo pau em todo mundo. A menina tinha não com esse protagonismo, pelo menos. Exato. Você viu algum desenho aleatório da Mulher Maravilha, sabe? Alguma coisa assim, mas... desse jeito era... Não digo que não existia, porque eu não vou saber tudo. Mas era difícil. Enfim, tinha toda essa representatividade de mulheres podendo ser o que elas quiserem. Então, eu acho que, tipo, outra importância dos desenhos é você criar... É você mostrar esse novo... Ampliar o conceito da criança. Que meninas podem fazer o que elas quiserem, podem ser o que elas quiserem. Que tá tudo bem você ter sentimentos, tá tudo bem você se relacionar com quem você quiser. Então, você começa a abrir um pouco mais a cabeça da criança. O Alex mandou mensagem aqui, porque a Bruna não deixa ele falar, porque ela não para quieta, ela sempre tá interrompendo, tá sempre falando de... Eu tô tentando pensar em alguma coisa que eu falo sempre. Ele reclama... Primeiro ele reclamou que eu não falo nos episódios, agora reclama que eu falo demais. Desculpa, é a piada, é humor, diversão, ironia. Você quer terminar ou o Alex tá bebendo água? Fala, Alex. Oi, não tô falando nada, eu só tava tentando lembrar, pra não interromper a Bruna, eu coloquei aqui no chat aqui alguma coisa pra, se ela quiser discorrer. Ela falou das meninas superpoderosas, né? Eu acho que poucas mulheres... Os desenhos que eu lembro que tinham mulheres protagonistas eram Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo? Pera, Cavalo de Fogo? Sim. Nossa, Cavalo... Nossa! A moça com chapéu. Sabe aquelas memórias que, tipo, o que é? Aí se associa com o nome, vem imagem, vem tudo. Nossa, que horror! Cavalo de Fogo. Nossa, desculpa, eu tive uma epifania aqui. Fala, continua, Alex. O She-Ra original, né? O desenho dela, que, claro, né? Não derivou do He-Man, né? Sim. Mas mesmo assim, era só
né? Era só a série dela mesmo. Ela que era a protagonista. Que mais que tinham mulheres como protagonismo? Eu vou lembrando aos poucos aqui. Isso você tá falando um pouco mais antigo, né? Porque Meninas Poderosas de 98, She-Ra e Cavalo de Fogo é tipo 80, né? Sim, final dos 80, comecinho dos 90. Porque foi a minha infância, eu sou de 87, né? O Alex então nas aulas de história da infância do Alex, eles não falavam o passado, eles falavam o que eles estavam fazendo no momento. De tão velho que ele é. Exatamente, 1980 Guaraná com rolha. Então... Guaraná com rolha. Qual é que era o nome do... Guaraná Champanhe, que era o nome do Guaraná Antártica. Guaraná Champanhe? Era o nome original do Guaraná Antártica. Tipo, em 1920, sei lá. Mas desculpa, Bruna, prossiga. Você tá falando de Meninas Superpoderosas. Um outro desenho que também vejo que tinha esse protagonismo de mulheres eram Três Espiãs Demais. Eu, particularmente, eu nunca... porque, tipo, eu tô falando só por mim agora. Interrompendo a Bruna, porque esse é o meu papel. Eu adorava Meninas Superpoderosas. Eu nunca me conectei com Três Espiãs Demais. Tipo, a única coisa que eu lembro é uma coisa que eu nunca vi, que é aquele episódio que elas usam um laser no espelho. Você viu isso? Eu acho a coisa mais idiota e eu adoro. É tipo o desenho dos anos 60 do Homem-Aranha não, como é que é? É tipo o desenho dos anos 60 do Homem-Aranha que ele tipo fazia um barco com motor e tudo mais da teia dele. E eu adorava. Aquela cena do esqueleto do He-Man entrando num espelho, aí o braço dele sai do espelho, aí ele soca o espelho, tipo, o braço some, sei lá. Tipo, como se fosse um portal, ele soca o portal por dentro, sei lá. Vai, prossiga, desculpa, Três Espiãs Demais. Enfim. Eu gostava muito daquele desenho, porque, novamente, eram mulheres descendo cacete, descendo porrada em todo vilão. E parando pra pensar, a maioria deles eram homens. É porque era bem as Panteras, né? Sim. E, por sinal, acho que era um dos poucos desenhos que as protagonistas trocavam de roupa. Aí já não é uma questão mais de representatividade, é uma questão Scooby-Doo mesmo. Tipo, estamos sempre com a mesma roupa. Mas sim. Enfim, tô tentando lembrar outros desenhos protagonizados por mulheres. Tinha Hi Hi Puffy Yumi, que eu gostava muito. Ah, lembrei. Aquelas que eram cantoras de verdade, né? Elas tinham tipo um desenho pra elas. Eu nunca entendi direito isso. Nem eu sei como não tinha Google naquela época. Devia ter, mas tava no começo, sei lá. Nossa, a Bruna olhou pro horizonte pensando no marido que nunca voltou da guerra. Eu não entendi o que foi isso. Não, gente, eu não tenho marido, não. O Alex, ele tá só ouvindo a gente. E a gente tá interrompendo o Alex. Fala, Alex, o que mais você quer falar sobre obras infantis e sua importância? Você que é mais... Já é uma múmia que ambula. Nossa, que bullying desnecessário. Você fala aí sobre as coisas do seu tempo que... Não necessariamente te afetaram, assim, mas... talvez como era, né? Porque era outra época. Especialmente em relação a quando eu e a Bruna nascemos e hoje em dia, né? Então, eu imagino que a ideia do não... Porque falar politicamente correto parece muito, tipo, os caras, os chatos lá. Não, é porque é o correto de falar, sabe? Mas representatividade, talvez. Tipo, não era uma coisa que acontecia, por exemplo, né? De fato. Era difícil mesmo. Até porque, da minha época mais, era... Eu peguei o auge dos action heroes, né? Sim. Então, os desenhos espelhavam muito os atores, né? O filme do Rambo, Stallone, Arnold Schwarzenegger, então todos esses heróis de ação. Então, todos os desenhos animados, né, que envolviam homens, os homens eram todos musculosos, eram todos, né, eram desenhos mais voltados para ação mesmo, né? Caverna do Dragão, que mais que eu assistia que eu vou lembrar agora que eu gostava bastante. Quer dizer, né, esses de ação, não tinham só desenhos de ação também, tinha outros que eram mais de aventura. Tinha um que eu tô tentando lembrar, não lembro o nome agora, mas era o Macaulay Culkin que fazia a introdução e o fechamento de cada episódio.
O Macaulay Culkin, ele fazia como ator, assim, ou dublagem? Ele como ator, o menino, criança, ele fazia a abertura e ele fechava, assim, o desenho. Era muito legal esse desenho, tô tentando lembrar o nome, cara. Mas era um desenho que eu gostava bastante. Peraí, vai falando que eu vou pesquisar. O personagem chamava Nick McClary, que é o personagem dele. Aí tinha ele e os amigos dele, e eles ficavam enchendo o saco de um valentão, de um bully, que chamava Francis. Aí ele ficava chamando ele de Francis pra encher o saco dele, que o nome dele era Francis, né? Ele devolvia o bullying. Eu só vou cortar aqui o Alex enquanto ele fala, pra eu voltar à pesquisa. Macaulay Culkin, há 2 meses atrás, fez 40 anos. O garoto de Esquecendo de Mim. Eu só queria dizer isso, pode prosseguir. Que mais? Eu não vou lembrar o nome desse desenho agora, mas eu gostava desse desenho também. E ele não era desenho de ação, né? Era um desenho que os protagonistas eram todos crianças, né? Que mais que... Então, mas em termos de representatividade, realmente, era difícil... Era de Nick McClary, eu acho. Achei. Tá em inglês, deixa eu só procurar aqui em português. Eu acho que tinha um episódio que ele encontrava um alienígena chamado Snarf, alguma coisa assim. Não, Snarf não. Snarf é dos Thundercats. Memórias. Perdido nas Estrelas. Perdido nas Estrelas, esse mesmo. Isso, é esse mesmo. Wish Kid. É muito bom. Uma série muito comprida de 13 episódios. Eu gostava muito também eu gostava muito também do... Como é que chama? Esquadrão Marte. Que teve um monte de reboot também. Esquadrão Marte, para aqueles ouvintes que não conhecem, eu vou mudar a tangente da importância, né, das obras infantis. Tartarugas Ninja foi um sucesso gigantesco nos anos 80. Então todo mundo queria fazer Tartarugas Ninja 2. Então é tipo, Tartarugas Ninjas adolescentes, então vamos fazer os ratos de Marte que são motoqueiros. Isso era o Esquadrão Marte. Rato não, camundongo. Tanto faz, nem existe os camundongos, isso aí é holograma tudo. Você lembra? Eu vou mudar de novo, porque eu adoro essas crianças que não entendem referência é ótimo, viu? Eu adoro esses desenhos ruins do começo dos anos 90. Alex, você se lembra de Tubarões Urbanos? Lembro de Tubarões Urbanos, lembro, era muito bom, eu gostava também. Era legal também. O que mais que eu gostava? Porque tipo, esse é o tipo de coisa que não voa, sabe? Não vai pra frente hoje em dia. Eu me lembro que quando eu vi... Qual que era? Os Incríveis 2 no cinema. E aí eu tava com os meus amigos, né? E aí a gente, tipo, desenho da infância e tudo mais. E é uma coisa que a gente tava genuinamente animado e é bom. Mas a gente pensou, ainda assim é um desenho infantil. Então, infelizmente, vai ter trailer infantil no meio. Vai ter o criança berrando, sei lá, não sei. Não tinha criança berrando, mas tinha trailer infantil. E eu fiquei traumatizado que quando eu vi Os Incríveis 2, a gente viu o trailer de Willy, Velozes e Divertidos, que parecia uma animação da China, que era só tipo carros quebrados. Eu acho que a gente fugiu um pouco do tema principal, mas tá tudo bem. Tudo bem, é que eu adoro Willy, Velozes e Divertidos, porque o trailer tinha tipo 5 minutos e quase falava o filme inteiro. Se você quiser um episódio só do Moto comentando sobre esse filme, comenta. Se você quiser um podcast só teu falando, ei, lembra de X, lembra de Y. Exato, se você quiser um desse episódio, comenta e depois se interna. Obrigado. Não precisa se internar, só comenta. Não, se você fala esse tipo de coisa genuinamente, você precisa se internar. Lembrando que será um monólogo do Mota apenas, né? Nós não estaremos presentes aqui. Porque eles gostam de manter a saúde intacta. Você falou de representatividade. Olha, a minha geração deu sorte, pelo menos pra mim aqui, né? Eu que tenho os olhinhos puxados, eu peguei a época dos super-heróis japoneses. Verdade, tinha bastante anime então, aparecendo, né? A minha representatividade era o Jaspion, era o Black Kamen Rider, eram os Flashman, os Changeman. Depois vieram os Power Rangers, né? Mas bem depois. Mas então tinha todos esses heróis. Giban, pra mim o Giban é cópia do Robocop. O policial de aço Giban. Dos anos 90, eu não vou lembrar os nomes. Que mais que eu gostava também? Desses aí chegou eu assistia mesmo, né? Eram popularizados no Brasil, tipo,
sei lá, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, eles começaram a ganhar essa força, né? Então, Isso, mas aí eu diria que isso aí já é o meio dos anos 90. Os super-heróis japoneses, eles estavam no auge, meio dos anos 80 quer dizer, auge mesmo, né? Como meio dos anos 80 pro comecinho dos anos 90, né? Que eu acho que o comecinho dos anos 90 foi o final mesmo, foi a última leva, eu acho, de super-heróis japoneses mesmo. Depois a gente teve um breve ato e aí surgiram a versão ocidentalizada com os Power Rangers, que o original ainda usava cenas do japonês, então tinha umas cenas que eram uns cortes muito, muito engraçados, assim, sabe? Do nada a pessoa tava com uma criança, depois a criança sumia, tipo, de onde é que onde foi parar a criança? Então, a primeira temporada era muito boa, assim, de acompanhar isso daí. Só fazer um pequeno adendo, uma pequena curiosidade sobre Power Rangers. O motivo do da Power Ranger amarelo não usar uma saia quando ela era vestida de Ranger, porque no original era um homem. E outro adendo que tem menos a ver ainda, mas esse vai ser o adendo final pra gente voltar pro tema, porque, pelo amor de Deus. Esse é o Alex, eu acho que ele vai saber, porque ele é um nerd sem vida, mas a Bruna tem um pouco mais de vida, inclusive ela acha cabelo na água. Ela tava bebendo água, quase morreu de novo. Você sabia, Bruna, e talvez Alex, e o ouvinte, porque não estamos sozinhos aqui, estamos sendo observados, que o início dessa ideia do Power Rangers, né, desse grupo, desses mega robôs que destruíam a cidade, sei lá o que, veio de uma série antiga, só japonesa, do Homem-Aranha, que tipo, a Marvel tinha criado o Homem-Aranha e o Japão falou, beleza, isso é o Homem-Aranha? Tá, esquece. E fez outra coisa. E aí temos o Spider-Man, que é o Homem-Aranha japonês. É aquele gif dele martelando uma aranha com um martelo. É o Homem-Aranha japonês. Mas tá... Qual que era o tema mesmo? Tá, voltando pro tema. Sobre tema. obras infantis e sua importância. Ok, voltando nesse aspecto, sim, sobre sua importância, como você tá falando aqui, desculpa aqui, Bruno, cortar, mas é pessoal só pra ligar com isso mesmo. Uma coisa que você falou no começo mesmo, viu, Bruno, é a imaginação, porque no final a molecada brincava disso daí. Juntava pra brincar de eu sou personagem X, aí, enfim, e aí... Então tinha um pouco dessa imaginação também, né, então eu acho que, querendo ou não... Não digo que tinha lições para ensinar, eu acho que não era muito nesse contexto aí não, mas era mais, acho que para exercitar esse ser criança também, esse brincar também, acho que ajudava bastante, então... Eu acho que é legal os dois, né, porque tipo, aí é uma grande obra, né, porque tipo, ao mesmo tempo que diverte ou ri ou qualquer coisa, ou exerce imaginação, algo que traz alguma lição, alguma coisa assim, mesmo que seja uma coisa bem escancarada, tipo o próprio desenho, não sei se o da She-Ra tinha, mas o próprio He-Man, que tinha aquelas lições de moral no final, sabe, tipo, e que eram lições que hoje em dia talvez a gente ria porque era meio esquisito, que tipo, estou derrotando o esqueleto, aí de repente eu falo sobre um tema bem mais sério, sabe, mas tipo, falar para as crianças, o Alex fez uns movimentos esquisitos aí na câmera, mas falar para as crianças, criança, se alguém te tocar em alguma parte que você não gosta, você avisa pro adulto, sabe? E tipo, isso é muito importante. E também que era feito de um jeito que quebrava totalmente a quarta parede e era meio esquisito. Não sei se pra época era esquisito. Mas isso é muito importante, sei lá o que eu tô falando. Fala, Alex, o que você ia dizer? Eu lembrei, você falou disso daí, eu lembrei de um desenho chamado Capitão Planeta, que falava de cuidar do meio ambiente, então no final tinha essas mensagens, mas com relação ao meio ambiente também. Verdade, Capitão Planeta. Então eu gostava Planeta bastante que lançou bem antes do conceito de aquecimento global. Verdade. E lembrei de outro desenho animado que tinha tinha uma mulher como protagonista. Bom, ela levava o nome do desenho, né? Onde está Carmen Sandiego. Que para os ouvintes, vocês talvez conheçam Carmen Sandiego de algum desenho original da Netflix, que tem hoje em dia, que eu nunca vi. Mas ou de um joguinho de computador. Carmen Sandiego que é antigo. Muito divertido também. E é bem, tipo...
É uma pegada bem educativa, assim. Eu Carmen não, Sandiego. não vi ainda. Sei Eu lá, assisti. não tive muito interesse em ver, pra ser sincero. Mas aí sou só eu, né? Talvez você tenha interesse, ouvinte, não sei. Então fica aí a recomendação de nós três. Não sei o que eu tô falando. Carmen Sandiego na Netflix. E a gente já falou também, né? Eu falei? Foi semana passada? Quem estamos? Onde somos? É do Irmão do Jorel. Que ele mesmo que a maioria dos episódios não tem uma mensagem direito, sabe? Mas é uma coisa extremamente divertida, sabe? É leve. É legal, não sei. Vocês acham que o Irmão do Jorel atrai mais adultos ou atrai mais crianças, ou isso não tem nada a ver? Como assim não tem nada a ver? Não entendi. Isso não é o ponto. Eu não Eu acho acho que assim. eu não acho o quê? Desculpa, vai, Bruno, pode ir. Eu acho que ele atrai os dois, só que, assim, eu acho que atrai muita criança porque ele é um desenho bem colorido, bem. Que ao primeiro olhar você fala, meu Deus, esse é tão sem noção. E, tipo, mexe muito com essa questão do mundo imaginativo, do mundo extraordinário, dessa coisa bem não cotidiana do universo. E atrai adulto justamente por ser uma coisa tipo, mano, isso aqui tá passando pra crianças e tem toda essa questão da regionalidade que a gente já comentou. Que hoje em dia tem poucos desenhos brasileiros que passam, pelo menos, num canal grande como a Cartoon. Eu estava pesquisando recentemente que o Irmão de Jorel é o único desenho brasileiro, só brasileiro, que passa assim grande na Cartoon, sabe? Ele foi um marco, de fato. Eu acho que Turma da Mônica também, mas Turma da Mônica é outra história, porque... Verdade. Não, mas eu acho que Turma da Mônica também, ele veio talvez um pouco depois, não tenho certeza. Enfim, vamos falar sobre o Irmão do Jorel. Porque ele traz toda essa maluquice, toda essa... Como posso falar? Um pouco dessa bizarrice pro desenho e lembra muito a infância dos anos 80, 90, por elementos por coisas que aconteciam, tipo o próprio Steve Magal, que é um cara, ele é um ator a la hollywoodiano, todo bombadão. O próprio Alex falou, né? Porque ele tava na época dos Action Heroes, que era baseado no Stallone, por exemplo. E o Steve Magal não mais é que uma paródia do Steven Seagal, que era também um ator dessa época, talvez um pouco depois. Exato. Então eu acho que acaba atraindo os dois públicos, mas por viés diferentes. A criança vai dar muita risada porque o desenho é bem engraçado, e o adulto vai dar muita risada porque ele vai relacionar as coisas que aconteceu com o Brasil, com a infância dele. Entende? Então, Irmão do Jorel é maravilhoso. Eu penso... Não, ele é maravilhoso, sem dúvida. Mas eu penso que, tipo, se eu fosse criança, na época do Irmão do Jorel, eu tivesse Irmão do Jorel na minha época, ou se eu fosse criança agora, não sei. Eu não sei se eu gostaria. Tipo, eu ia achar, colorido, que é o que eu ia falar. Colorido, é rápido, as vozes engraçadas, sei lá, dublagem divertida. Mas eu não acho que eu ia, tipo, ouvir e rir de alguma piada, alguma coisa assim. Eu acho que eu ia ver e ia ser uma coisa meio vazia pra mim, não sei explicar. E tipo, eu não tô falando que, só gente mais velha... Que você comentou disso daí, Bruno, agora, que tem um lance, né, todo viés imaginativo também, colorido e tudo mais, que eu gostava, era o Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob é aquele do... que tem tipo aquele carrinho do... tipo do Iluminado, do Danny do Iluminado. Aquele... qual é o nome? Sim. Ele tem um, e aí tudo que os adultos falam pra ele começa a imaginar, assim, né? Do ponto de vista de uma criança. Que quem fazia a introdução, que era o único personagem humano, era o Howie Mandel, só que ele tinha cabelo na época. O Howie Mandel lá do America's Got Talent, que é jurado do America's Got Talent. Então, é engraçado, já é o segundo desenho que eu comento de pessoas reais fazendo a introdução, né? Que não era uma coisa tão comum, né? Era uma coisa mais comum nos desenhos, até pra promover, né, o desenho de certa forma. Desculpa, eu quebrei aqui, falei besteira, era uma coisa mais comum naquela época, mas antes, né? É uma coisa bem... Mas assim, eu acho que se você me perguntar um terceiro que isso aconteceu, eu não lembro de mais nenhum, assim, que... Agora, assim, de bate-pronto, assim, vou ter que pensar muito. Desenho com um ator assim, talvez, não sei.
eram mais difíceis. Mas esse era um desenho bem legal, assim, porque assim, e eu como criança eu gostava, mesmo sendo coloridão, mesmo sendo imaginando, mesmo sem entender as piadas até, viu? Não, então, mas o que eu tô dizendo, o que eu ia dizer é que não é que eu tô dizendo, só gente mais velha pode apreciar Irmão do Jorel, sabe? São apreciações? São jeitos de se apreciar diferentes. Então aquilo que você falou de não importa, sabe? Eu acho que não importa. Se tá alcançando alguém, não sei. Sei lá. Eu acho que são... É isso que eu falei, vai. Calei a boca. É muito do jeito que, quer dizer, não dá pra controlar como chega isso pro espectador, de certa forma, né? Você consegue controlar até certo ponto, mas como exatamente isso vai marcar, né? Eu vejo isso quando as pessoas conversam ou encontros de dubladores, as pessoas falam, a sua voz marcou a minha infância, e isso, né, as pessoas têm um certo apreço muito grande por isso, por essa... Se eu encontrasse o Guilherme Briggs, eu ia falar isso pra eles. Se eu encontrasse o Wendel Bezerra, eu ia falar isso pra eles. Se eu encontrasse, sabe, tanta gente, o Marcelo Campos, que eu até acho que minha voz é um pouco parecida com a dele, mas ele dublou o Trunks, adolescente, do Dragon Ball. Você acha a voz dele parecida com quem? Com a minha. Não lembro. Vou procurar depois. Ele também dublou o Yugi, do Yu-Gi-Oh! Nossa, não vou lembrar mesmo. Nunca fui de Yu-Gi-Oh! É o que eu lembro agora. Agora ele tá mais como locutor. Então ele faz muita chamada pra jogo de futebol. Ele saiu um pouco da dublagem. Uma entrevista que eu vi dele mesmo, ele falou que agora como ele já se estabeleceu no mercado, agora ele pode escolher um pouquinho o que ele gosta de fazer, sabe? O que ele tá mais afim de fazer. Né? Claro, no começo de carreira pra todo mundo é difícil você ficar falando não pra tudo, né? Você tem que falar sim pra um monte de coisa. É verdade. Mas depois você consegue escolher dica mais para o ouvinte que está iniciando aparecendo. Dica para o ouvinte que está iniciando nesse ramo. Fala sim. A não ser que seja algo bem ruim, então fala não, mas fala sim. Tenha juízo, não sei o que eu estou dizendo. Vocês sabem por nome... Eu vou mudar de assunto agora para os dubladores. Vocês sabem por nome quem é Márcio Simões? Por nome, sim. O Alex sabe. É porque, eu fico tão triste que, o Wendel Bezerra e Guilherme Briggs são ótimos, são lendários e tudo mais. Mas Márcio Simões, ele faz tanta coisa. Eu acho ele tão bom. E ele não é valorizado pra mim o suficiente. Ele fez o gênio do Aladdin, ele fez bastante vezes o Will Smith, ele já fez o Coringa bastante vezes, sabe? Eu acho ele tão bom e ele não é valorizado pra mim. Então, se você estiver ouvindo Márcio Simões, um beijo. Tem um vídeo dele. Ele é o eterno Capitão Picard do Jornada nas Estrelas, então, sim, a voz dele é muito marcante pra mim. Dublou muito Robin Williams, né, também. E automaticamente, gênio, né? por causa disso, ele dublou o Gênio, né? Acho que foi por isso que associaram diretamente ele com o Gênio também. Acho que isso ajudou. Mérito dele também, claro, porque ele faz um trabalho sensacional. E sim, eu acho que ele devia ser... Mas pelo que eu andei assistindo algumas entrevistas que ele aparece com outros dubladores, com o Manolo, por exemplo, que é o que faz o Perninha, que é o que faz o Will Smith mais de novo, eu acho que ele escolhe ser mais discreto do que os outros. Eu acho que é uma escolha dele. Então tudo bem. Mas ele merecia. Só pra ressaltar, porque eu amo de paixão a Miriam Fisher. Eu acho ela uma dubladora excelente. Desculpa, quem? Não ouvi? A Miriam Fisher. Não lembro por nome. Miriam Fisher. Ela dublou, por exemplo, a Vicky dos Padrinhos Mágicos, a Vaca da Vaca e o Frango. Mas ela é a princesa das Meninas Superpoderosas. Sim, ela é boa. Então, eu lembro dela. O que é mais que ela fez? Ela também fez a... Esqueci o nome da namorada do Michael Wazowski, no Monstro S.A. Putz, eu não sei se duvido. Me pergunta agora se ela tem nome, mas tudo bem. É séria, lembrei. Nossa senhora, Bruna Enfim. Ele foi refutado. Fala. Exato. Enfim, eu também gostaria de ressaltar ela, porque ela também fez parte da infância de muita gente. E é meio triste, porque dubladores não são tão lembrados assim quanto dubladores. Dubladoras é difícil. Eu juro que eu acho que a dubladora mais lembrada é uma que não é dubladora normalmente, né? Eu acho que foi só uma vez, que foi a Fernanda Montenegro em Nem Que Vacatus.
Sim. Que as pessoas falam, nossa, nem que vai 14, Fernanda Montenegro. Mas, tipo, tá, e todos, tá, tipo, eu não quero tirar o mérito da Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus. Mas tem muita dubladora, sabe? Muita dubladora boa. Tipo, tem aquele vídeo que até repercutiu bastante, que era o Wendel Bezerra, né? Que faz o Goku. Com a dubladora do Cebolinha. Sim. E eles fazendo uma gracinha, sabe? Tipo, o Wendel Bezerra imitando o Goku e ela imitando o Cebolinha. E era um vídeo legal, sabe? E, tipo, qual que é o nome dela? Não sei. Porque é triste. É igual a Úrsula Bezerra, que todo mundo vai reconhecer o personagem que ela faz, só que por nome ninguém sabe. Que ela é a voz do Naruto. Eu não vejo nada. E do Goku jovem. Saber. Ela faz o Goku jovem É também. verdade. Qual? E ela faz o Goku criança. Ela redublou o Goku criança. Tá, eu juro No que eu não Dragon vou lembrar, Ball desculpa. original. Mas talvez eu vou procurar, talvez eu lembre. Enfim. Quem mais? Eu gosto muito também da Mabel César, que é que dublou a Princesa Leia. Sim. Eu Que tô... também é a voz da Minnie e da Sim. Jessie. Nossa, eu tô sim, muito ela velho. também é outra- Vocês estão colando um monte de coisa, eu não lembro de nada. Deixa eu só falar aqui. Que tem um Mas vídeo é. que Mas, eu ô Mota, eu me se lamento você escutar a voz. Se você escutar a voz dessas pessoas, você vai sacar na hora. Tipo assim, Ah, vai vou vir na procurar. hora pra você. Úrsula Bezerra, procurem aí, ouvintes também. Tem um vídeo que eu me lamento tanto que ele é tão curto. Ele tem tipo 5 segundos, 7 segundos. Que o nome é Márcio Simões cantando no casamento da minha irmã, alguma coisa assim. E é o Márcio Simões cantando. Eu não lembro o nome. Nunca teve um amigo assim. Num casamento. E eu tipo, eu sei lá, eu achei bem legal. É tipo gravado de celular, sabe? Tem um monte de gente cantando. É bem legal, procurei depois. E. Então tá, a gente mudamos de assunto de novo. Pra variar. Tá. Resultado: obras infantis são importantes. Essa é a importância Obras delas. infantis são importantes. Se vocês quiserem um aprofundamento do assunto, comentem aqui, a gente conversa com... A gente tenta chamar algum pedagogo para conversar com a gente também, a gente tenta convidar algum. Tá? Ou se você quiser que a Eu gente só conheço fale de alguns. desenho antigo, né? Ou Também. dubladores. Aí você defina antigo, de qual época que pra você é antigo, né, caro ouvinte? Exato. Porque aparentemente pro Mota aqui agora, Meninos Superpoderosos é antigo, porque foi no ano do nascimento dele. Não falei que era Mas é antigo, não antigo. falei que era antigo. Mas... Antigo é o Mickey Mouse no barco. Antigo é o Mickey Mouse no barco, ok. Eu não sei a sua viagem. Ouvintes, desculpa. Não tenho coordenação. E aí vai vir o conceito, porque cada um tem uma ideia de desenho, né? Uma época de desenhos mais antigos, né? Outros mais recentes. Né? Pra mim, Gravity Falls é super recente. Steven Universe é super recente pra mim. Porque eu não acompanho mais desenho animado com a mesma frequência que eu acompanho. Sendo que esse negócio já tá há muito tempo, né, rolando. Algumas décadas, alguns até. Então... Só que pra mim, como eu meio que parei no tempo pra isso, eu não tenho mais essa referência, né? Então, Meu pai fala bastante isso também, que ele não vê mais... Ele nunca mais viu filme desenho animado porque a gente não falava, papai, leva a gente. Então ele perdeu muito filme bom. Sabe? Então tá aí, Mota, começa o próximo filme da Pixar, leva o papai pra assistir. Ele queria ver, aquele Soul, Os dois irmãos. né, Alma. Ah, Sim, Que ele viu que o por trailer. sinal só vai ser lançado no Disney Plus. Foi anunciado Mas tipo tudo bem. hoje ou ontem que vai direto pro streaming. pergunta aqui, já que a gente tá falando um pouquinho de lançamento de cinema, eu não sei, eu vou verificar aqui para saber se é verídico, mas parece que o cinema de Ribeirão Preto tá aberto, né? Sim. Nossa senhora. Então tá, né? Eles Eu não sei o que Eles tá passando, reabriram. mas tudo bem. Então, eu não faço ideia de como exatamente isso aconteceu. Ou se eles têm permissão para abrir, mas eu não sei se eles abriram de fato, sabe? Eu não sei se alguns... Eu sei que eles têm permissão para abrir, mas não sei se de fato eles abriram, sabe? Entendi. Mas de acordo com as normas aqui, eles podem abrir. Eu vou procurar depois a programação pra ver se Achei tá uma passando Mulan, não sei. Não sei o que estaria Então, passando. a norma é que eles podiam abrir a partir de 5 de outubro. Hoje, né, nós estamos gravando isso no dia 9. Então, abriu nessa semana, né? Pra nós aqui. Entendi.
Claro que isso está indo ao ar. A gente vai tentar lançar isso na Semana da Criança mesmo? Esse aqui vai ao ar dia 23. Matemática. Ok. Para os ouvintes que foram participar, há 2 dias atrás nós fizemos a oficina e deu tudo certo, foi maravilhoso. Então, ouvintes, é isso aí, vocês falam pra gente o que vocês querem saber. Vocês têm... Vocês não, peraí. Não ouvintes. Não, nossa, tô ouvindo gaúcho. Não ouvintes. Bruno e Alex, vocês têm algo mais a acrescentar? Antes da gente ir para recomendações da semana? Não tenho nada a acrescentar. Podemos ir para a recomendação da semana. Alguém... Tá, rola a vinheta. Qual que era o nome daquele baterista do Jô Soares? Tá, esquece. Miltinho. Algum... Oi? Miltinho. Nossa senhora, Alex. Quem que é mais velho? Tá, o tema de vocês... O tema não, a recomendação de vocês tem a ver com o tema? Alguma recomendação? Sim. Tá, Bruno tem. Alex? Não. Não. Eu acho que você fez um movimento de não. Tá, porque não chegou aqui pra mim. Não Travou, tem. Não adianta fazer um movimento, porque a câmera trava. Não tem. Também. Sim, eu estou falando também, mas eu não sei se está chegando para você o áudio. Não, é que às vezes chega o áudio, sei lá. Então, a Bruna vai por último porque ela tem a ver, então tem a ver. Eu não tenho a ver também, então Alex, começa aí. Não, pode ser você mesmo, ué. Não, eu tô mandando. Qualquer Ok. um. Mas então vai, Bruna. Não, eu tô mandando, bom. Alex, é você. Não xinga, Bruna. Você vai ter que cortar. A minha recomendação, que não tem nada a ver com o tema, é um filme esquisito, que tá como documentário na Netflix, e eu não sei se eu chamarei ele disso, mas é o mais próximo. Na Netflix, né? Eu acabei de falar. Lançamento dessa semana, eu acho. As Mortes de Dick Johnson, que é basicamente é um documentário, né? É uma cineasta, acho que de documentários, eu não tinha ouvido falar dela antes. Uma cineasta de documentário chamada Kirsten, né? Que nem Kristen, é Kirsten, que nem a Kirsten Dunst. Kirsten Johnson, que é o pai dela. Isso é o documentário, né? Então é tudo real. O pai dela começa a ter indícios do início de Alzheimer. E aí ela é tipo eu não quero dar spoiler, sabe? Porque é muito esquisito, mas é basicamente ela e o pai dela, os dois com consentimento, né? Eles estudando, assim, simulando de uma forma cômica, às vezes, intencionalmente cômica, como poderia ser a morte dele. Como um processo de terapia, talvez. E é bem triste, ouvinte, então assista com cuidado. E eu não diria que é pesado, assim. Aí já entra numa filosofia, porque ele fala de morte. Morte é pesado? Não sei. De acordo com o nosso tema, o Viva, a Vida é uma Festa, fala de morte. E é infantil, e aí? Mas é um filme bem delicado, assim, singelo. Eu achei bem bonito. Muito bem trabalhado. E eu recomendo. Essa é a minha recomendação. As Mortes de Dick Johnson. Netflix. 1h30, acho. Alex? Eu vou recomendar um livro chamado Um Trabalho Sujo, do Christopher Moore. Basicamente o livro... É engraçado você ter comentado sobre o tema morte, porque o tema morte também é o tema desse livro, mas ele é um livro mais para humor negro, né? Então, aparentemente, tem esse cidadão que ele é denominado pelo narrador como o macho beta. Ele é o macho beta supremo. Tá? Ele é o exemplo clássico de macho beta. Ou seja, mas para um macho beta até que as coisas não dão muito certo para ele. Até certo ponto. Até o ponto em que certas pessoas começam a morrer perto dele. Seja por acidente, seja de modos absurdos. Né? Aparentemente, ele está atraindo a morte para quem fica perto dele. Né? Então essa é mais ou menos a história desse livro chamado Um Trabalho Sujo, do Christopher Moore.
Apesar de parecer um tema pesado, não é, porque é tratado como um humor negro, tá? Então, é um livro engraçado, apesar de tudo, apesar de não parecer, tá? E vale bastante a pena, eu gosto bastante desse livro. Para quem gosta de um quadrinho mais adulto, eu tava pensando numa série chamada Aria, né? O primeiro que eu vi que foi lançado aqui no Brasil em português chama-se A Magia de Aria. Diária, não no dia a dia, mas de Aria, né? Só para deixar claro o nome. E é basicamente fadas no mundo moderno. Então são, né, imagine as fadas do meu Deus do céu, obra do Shakespeare, agora fugiu o nome. Sonho de uma Noite de Verão. Sonho de uma Noite de Verão, vivendo em Nova York do mundo moderno, e elas alternam o cenário entre Nova York, Londres e o mundo das fadas. É bem interessante, é para adulto também, é meio investigativo, mas é bem legal. A arte é ultra realista, então parecem fotos, não parece desenho. É bem legal. Legal. Tá? Embora esse primeiro número, assim, é uma série, né? O primeiro chama-se A Magia Diária, o segundo chama-se Rituais de Encantamento, e o terceiro... Não, esse é o terceiro, Rituais de Encantamento é o terceiro. O segundo é O Mercado das Almas. Particularmente eu gostei mais do Mercado das Almas e do Rituais de Encantamento do que desse primeiro, mas ele introduz bastante personagens, é bem interessante também. Série de quadrinhos, graphic novels, eu recomendo essa daí. Radical. Cara, minha vez? É sua vez, já fui o Alex. Ok. Tem mais alguém no recinto? Não. Eu tentei imitar o Robert De Niro Calem no a Taxi boca. Driver, tá? Desculpa, vai. O filme que eu vou indicar, que tem a ver com o tema, é o filme da Turma da Mônica, Laços, que eu assisti novamente essa semana e eu amo aquele filme de uma maneira, tipo, incrível. Eu acho que, assim, para as crianças é muito divertido, é um filme muito bonitinho, e para os adultos tem toda aquela dose de nostalgia, que se for que nem eu, que lia os quadrinhos da Turma da Mônica quando pequeno, tipo, tem essa dose, tipo, extrema de nostalgia de ver eles em vida real e tudo mais. E tem toda a discussão da infância, todo mundo. A gente consegue mudar o mundo porque nós conseguimos e somos... Tem toda essa questão do mundo imaginativo da criança. Que podem conquistar tudo só porque são crianças e porque elas podem, porque elas acreditam nisso. Porque as crianças são o futuro. Exato. E eu gosto muito dessa graphic novel do Estúdio Maurício de Souza. Eu acho que ela foi muito bem escrita, sem contar que o traço é maravilhoso, que é do mesmo nome, Laços. Só pesquisar aqui quem escreveu. Enquanto a Bruna pesquisa, eu só falar aqui rapidinho que eu adoro aquela foto que é... Eu acho que era na estreia, né? Tipo, o evento da estreia, sabe? Com o diretor e tudo mais. E elenco. Que era uma foto que era tipo... Alguém perguntou... Era a foto da plateia, né? Do cinema. E, tipo, alguém perguntou quem aqui aprendeu a ler com os gibis da Turma da Mônica. E a única pessoa que não tava com a mão levantada era tipo o Maurício de Souza e a esposa dele, sei lá. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Enfim, essa gráfica foi escrita pelo Vitor e pelo Luca Cafadi. Se eu falei seu nome errado, desculpa. Se você estiver ouvindo também, desculpa. Que a gente Exato. só fala besteira. Enfim, eu recomendo porque é muito bonito o filme. Traz toda essa questão da amizade, de vamos unidos, a gente consegue fazer tudo melhor do que os adultos. Então, é muito bonito esse filme. Eu gosto. devia ver. Tô enrolando faz tempo pra ver. 2. Eu lembro que... A única coisa que eu lembro que eu vi o trailer e fiquei genuinamente animado era que por um segundo no final do trailer aparecia o Louco. Que eu adoro o Louco no gibi porque ele é louco. E eu adorava que no trailer o Titi apanhava. Era só isso, porque o Titi era o cafajeste da Turma da Mônica. Enfim, essa é a minha recomendação. Eu tenho tantas análises, eu posso fazer uma TCC em cima de personagens da Turma da Mônica. Sabe aquela teoria que aquela teoria besta que os personagens
do Bob Esponja são os 7 pecados capitais? Eu posso fazer isso com a Turma da Mônica. E o Titi e a Luxúria. E a Magali e a Gula. Meu Deus. Termina o episódio agora. Eu tenho que abrir o Word, peraí. Ai. Então tá, foi uma piada do humor de versão, tá? Algo mais pra dizer antes da gente se despedir? Acho que é só isso mesmo. Muito obrigado por nos escutarem e até o próximo episódio. Só um recadinho aqui. Gente, lembrando que a gente está perto de período de eleição, tá? Então, é uma coisa que a gente não fala muito, né? Política, a gente devia falar um pouquinho mais. Mas, lembrando, né? A eleição está chegando agora em novembro. Então, vou pedir para todo mundo aqui, encarecidamente, para que vocês pensem bem, né? Nos candidatos, avaliem bem os candidatos, prefeito e a vereador, principalmente a vereador. Tá, eu acho que os vereadores são os mais negligenciados, as pessoas meio que não pensam muito neles, então pense no perfil de candidato que você quer eleger, tá? Se você quer eleger homem, mulher, se você quer eleger alguém que defende as pautas LGBT, alguém que é LGBT, feminista, ou mais conservador, ou mais progressista, alguém que seja novo na política, ou alguém que já tem experiência em algum cargo público, alguém que já foi eleito antes. Se você prefere um candidato que tem mais idade, ou um candidato que seja mais jovem, sabe? Quais são as bandeiras que esse candidato defende, se são bandeiras do meio ambiente, sabe? Se eles querem fazer coisa pelo saneamento, pela educação, se querem construir creche, se vão melhorar o transporte público, o que eles têm para falar sobre cultura, ou se eles vão dar mais viés ao empresariado, ou se eles vão dar mais viés ao trabalhador, ou o que eles têm de planos para a saúde. Então, pensa bastante mesmo na hora de escolher aí, né? E escolha com consciência aí. Era só esse recadinho que eu tinha que dar aqui. Tá, eleições agora em novembro, então vamos ficar esperto, vamos eleger uns. Vamos eleger com consciência, né, gente? Porque olha, é complicado. É só isso. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify. A gente tá lá como Devaneia-se Teatral. Bebam água. E se saírem de casa, usem máscara. Cobrindo o nariz e a boca, por favor. E se ainda estiver ruim, bebam bastante água, porque, nossa senhora. Obrigado, queridos ouvintes. Beijinhos e... Eu tentei pensar alguma frase de tipo... Deixe a criança interior se libertar, mas eu desisti. Então, tchau.